Fala galera, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre o enceramento técnico. O que ele tem de diferente do enceramento tradicional. Vou mostrar na prática como fazer e também vou falar sobre os produtos e um pouco sobre o preço deles. Lembrando que o preço varia de região para região. Aqui no caso eu tenho a Una Premium Carnaúba Wax. Então, já que estamos falando sobre o enceramento técnico, vamos lembrar que é importante utilizar uma cera de qualidade. Outro ponto importante que temos que lembrar é que para fazer o enceramento técnico, você tem que fazer primeiro uma descontaminação. Então, como a maioria das pessoas já sabe, o enceramento tradicional é feito através de uma lavagem e depois a aplicação de uma cera. Mas somente desta forma, você não está protegendo adequadamente o seu veículo. O enceramento técnico, ele parte de uma lavagem detalhada, depois é feita uma descontaminação da pintura e posteriormente a aplicação da proteção. Agora falando um pouco sobre o preço, aqui no caso desta cera, a Una, ela vem numa embalagem de 200 gramas, já com um aplicador de espuma. Ela custa aí numa média de R$ 45. Lembrando que você tem que se atentar a isso, se a embalagem também vem com um aplicador ou não. Senão você vai ter que comprar um aplicador, que custa aí uma média de R$ 5. Falando ainda da lavagem, é importante que você utilize um shampoo neutro ou desengraxante. E o preço pode variar entre R$ 30 a R$ 100, dependendo do tamanho da embalagem e da marca. Posteriormente, para fazer a descontaminação da pintura, vamos utilizar a Clay Bar. Vou mostrar na prática também como se utiliza ela. E aqui no caso eu tenho uma barra limpadora Clay Bar da Finisher. Neste caso aqui uma embalagem de 300 gramas que custa uma média de R$ 55. Mas você pode utilizar barras menores que vão variar aí em torno de R$ 25. Para fazer a lubrificação da Clay Bar vou utilizar um borrifador. Este aqui custa uma média de R$ 15. E eu vou utilizar somente água, mas você pode comprar também lubrificante de Clay Bar, que o preço varia numa média de R$ 30. Vou utilizar também panos de microfibra, que variam aí de 10 a 15 reais ou até mais caros, dependendo aí do seu tamanho e da gramatura. E explicando um pouco sobre a gramatura, quanto maior ela for, mais macio é o pano. Agora, dois itens que são opcionais, você pode estar utilizando ou não, para fazer aí uma descontaminação melhor da pintura, que é o descontaminante ferroso e um removedor de piche, cola e graxa. Aqui no caso estou utilizando o Easer da Vonix, mas estou reutilizando uma embalagem, sendo que uma embalagem pronto uso de 500 ml de Easer custa em média de R$ 35. Aqui também temos o Strike, que é da Vonix também, uma embalagem de 500 ml, que varia aí em torno de R$ 45. Então, muito bem, pessoal. Já fiz a lavagem desse veículo e utilizei o Citron, que é um shampoo desengraxante. Agora vou utilizar a Clay Bar, mostrar para vocês como é feita essa descontaminação e depois a aplicação da cera Una. Então, galera, agora eu dividi este capô ao meio para tentar mostrar para vocês, então, depois a diferença tanto visual ali, quanto de proteção e hidrorrepelência. Então agora utilizando a Clay Bar, vou fazer a descontaminação e é importante você ler o rótulo da Clay Bar, da cera, para saber informações sobre o modo de usar. Cada marca, cada modelo ali, tanto de Clay Bar ou de cera, tem um modo diferente aí de utilizar. Essa Clay Bar, eu tenho que fazer uma ativação dela. E como é feito isso? Vou pegar, esticar, dobrar, amassar e ir fazendo isso, até ela ficar um pouco mais mole. Lembrando que, se a Clay Bar cair no chão, você tem que jogar fora. Então tomem bastante cuidado com isso, pois dependendo do local onde ela cair aí, na maioria das vezes, ela vai acabar sujando e juntando muita contaminação nela, que se você tentar utilizar ela no seu veículo, você vai acabar riscando. Certo, agora feita essa ativação da Clay Bar, eu vou esticar ela um pouco aqui, ó, para que ela se encaixe entre os meus dedos,
para eu poder fazer então a descontaminação. No rótulo dessa clay bar, ela indica a utilização de lubrificante, pois vai facilitar a descontaminação, mas ela diz que pode ser utilizado água, porém vai ter uma menor lubrificação. Então, utilizando o borrifador com água, eu vou levemente esfregar sobre a peça para remover essa contaminação. Conforme você for passando e sentir que ela está indo do áspero para o liso, significa que ela foi descontaminada. Então este lado da peça já está molhada com água. E uma dica para você saber se a peça está contaminada ou não é utilizar uma sacola plástica. Você coloca na mão como se fosse uma luva e passa a mão sobre a peça. Se você sentir ela áspera, significa que ela está contaminada. Não é necessário aplicar muita força sobre a peça. Simplesmente uma leve pressão. Essa peça estava levemente contaminada. Vejam que tem poucas manchas na clay bar. Depois de fazer a utilização então da clay bar, você pode dobrá-la novamente e ir amassando e depois guardá-la adequadamente dentro do pote ou uma sacolinha, algum lugar, algo assim desse tipo, para que ela não contamine e você possa utilizar ela várias e várias vezes. Agora, com a utilização de um pano de microfibra, vamos secar essa peça. Outro item que eu esqueci de mencionar é o revelador de hologramas, ou álcool isopropílico ou IPA. Ele é um item opcional, mas também é muito bom para remover qualquer resíduo que tenha ficado da clay bar. E depois de feita essa descontaminação, até o pano de microfibra desliza mais facilmente sobre a peça. Agora, com a Una e o aplicador de espuma que veio junto com a embalagem, vou fazer a aplicação. É muito simples, é muito fácil. Você não precisa aplicar em excesso, porque depois você tem que fazer a remoção. E tudo que você remove é o excesso. Então, se você aplicar muita cera em cima, você está jogando o seu dinheiro fora, você está jogando cera fora. Então, aqui o aplicador, eu vou colocar sobre a cera e fazer uma leve pressão e rodar um pouco, ou passar um pouco. Aqui no caso a cera está meio solta, passei. Mais uma. O aplicador é novo. Sujei um pouco a esponja aqui. E agora eu vou fazer a aplicação, sem fazer pressão sobre a peça, e posso fazer movimentos circulares ou orientados. Um detalhe, pessoal, na hora de fazer tanto a lavagem, a descontaminação ou o enceramento, é importante que o veículo esteja frio. Embora a Una possa ser aplicada sobre o sol, é melhor se for à sombra ou em um local coberto, como é o caso aqui. Ou você pode fazer à noite, de manhãzinha ou bem de tardezinha, quando o sol está fraco. Lembrem da importância de ler o rótulo da embalagem da cera. No caso da Una, ela diz para aguardar 10 minutos para fazer essa remoção. Mas este tempo pode variar dependendo do clima e temperatura da sua região. Para saber se está na hora de remover, você vai passar rapidamente o dedo sobre a peça e dar uma olhada e ver como ficou. Se na hora que você passou o dedo, você perceber que você arrastou a cera sobre a superfície, significa que não é hora ainda. Agora vamos aguardar um pouco para fazer a remoção e eu vou mostrar para vocês bem de perto. Certo, pessoal, agora passado um tempo,
Para verificar então que já está na hora de remover aí essa cera, na hora que você passar o dedo, você vai ver que você está removendo a cera, limpando a peça com o dedo mesmo, e não arrastando como eu tinha falado anteriormente. Para a remoção da cera, se for possível, você pode comprar um pano de microfibra que seja com uma maior gramatura, mais macio, vamos dizer assim, mais felpudo. Neste caso aqui, o pano pode variar aí de 20 a 30 reais. Tem um lado do pano que ele é um pouco mais grosseiro e o outro mais macio. Você vai utilizar então esse lado um pouco mais grosseiro para fazer a remoção. Sem aplicar força sobre a peça, você vai ver que é fácil a remoção. Você simplesmente tem que passar o pano e vai estar removendo. Você pode olhar contra a peça. Faça isso com carinho no seu veículo. Lembre-se, quanto maior a pressão, maior a agressão, e não é isso que você quer para o seu veículo. Simples assim. Agora você vai virar o pano do outro lado, que é um lado mais macio, e vai passar de novo fazendo um acabamento sobre a peça, um lustro. Certo, pessoal, agora eu vou mostrar de perto. Essa aqui é a parte que eu não apliquei a cera, certo? Vejam ali os riscos. Agora vamos aqui. Os riscos ainda estão aí. Essa cera ela não vai encobrir os riscos. Para remover esses riscos somente com um polimento e somente se for reversível. Existem arranhões, riscos aí muito profundos que não são reversíveis mesmo com o polimento. Então, pessoal, agora com a utilização do borrifador, eu vou mostrar para vocês a hidrorrepelência dessa peça. Primeiramente aqui na região onde não foi aplicado, veja como a água fixa sobre a superfície. Agora aqui, onde foi aplicado, veja como a água ela forma várias gotas, gotículas sobre essa superfície. Agora vejam a água como escorre de um lado e do outro. Agora, relembrando, por que é importante fazer a descontaminação da pintura antes de aplicar uma cera? Para você aumentar a durabilidade da proteção sobre a superfície. Lembrando que também é importante a aplicação de uma cera, por exemplo, para que facilite aí você lavar o carro nas próximas vezes. A cera também protege contra a sujeira. Ela não permite que a sujeira fique ancorada sobre a superfície, sendo que às vezes é possível até você lavar o carro somente com um jato de água. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários se você já sabia como fazer a descontaminação da pintura. E se você já utiliza alguma cera, nos conte aí como é a sua experiência fazendo o enceramento. E se vocês gostaram do vídeo, já deixem o seu like e se inscrevam no meu canal.